Bom dia! Então, esta semana nós vamos fazer algumas atividades, tá? A Pai Renascer, então, hoje, dia 6/5/2020, nós já estamos no mês de maio, né? O mês do Dia das Mães, tá bom? Vamos começar, então, nossa semana de Dia das Mães. Eu sugiro que vocês coloquem esse vídeo também para os nossos príncipes e princesas estarem vindo, né? Então, a nossa mamãe, ela sempre nos ajuda, né, crianças? E muita coisa mudou do tempo da mamãe, tá? Então, a prof vai estar contando para vocês uma historinha e vocês podem estar ouvindo essa historinha com a mamãe do lado, tá bom? Vamos lá? A história se chama, então, Quando a Mãe Era Pequena. Olha, então, ali tem a mãe e a filha, elas estão sentadas no sofá. E aí a história diz assim: às vezes a mãe senta-me no colo e conta-me histórias engraçadas de quando ela era pequena. Por exemplo, quando a mamãe era pequena, não havia telemóveis. Sabe o que é telemóveis? São telefones. Na época da mamãe não tinha telefone. Havia um telefone fixo na sala de entrada da casa. Algumas mamães tinham telefone, mas outras não tinham telefone em casa, tá? E aí elas tinham que ir em um lugar onde tinha o outro telefone que elas tinham que pagar, né? Em pessoas que tinham telefone, tá? E aí, na época da mamãe também não tinha celular, tá? E então ali tem a menina atendendo o telefone, né? E aí vem alguém receber a ligação. Ela tá dizendo: papai, é para você o telefone. Então o telefone era grandão, né? Não era pequeno. Muitas mamães só foram conhecer o telefone depois que elas já estavam grandes. Na época da mamãe também não tinha computador, né? Quando a mamãe tinha que fazer trabalho e fazer atividade em casa, elas não tinham computador em casa, tá? E elas tinham nas escolas, quando elas não tinham em casa, elas tinham máquinas de escrever. E se elas errassem, elas tinham que digitar tudo de novo, elas tinham que escrever tudo de novo. Porque a máquina de escrever não é igual ao computador que apaga, tá? Então, na época da mamãe, não tinha computador, tinha máquina de escrever. Na época da mamãe também não tinha televisão. As que tinham televisão em casa tinham uma televisão que era preto e branco. Já pensou uma televisão preto e branco que não é colorida, né? E muitas vezes só tinha canal de desenho que passava no sábado ou no domingo de manhã, né? Então, muitas mamães só foram conhecer televisão depois de grande, depois de adulta, né? Vocês sabiam que na época da mamãe não tinha televisão, muitas crianças não tinham televisão. E se tinham televisão, as imagens eram tudo em preto e branco, igual tá aí na historinha. Tinha supermercado na época da mamãe, mas não eram grandes igual hoje, né? Na época, os mercados se chamavam mercearia. A avó fazia compras no mercado do senhor Daniel, que sabia o nome dela, e lhe vendia as melhores frutas e legumes. Como a mercearia tinha pouco espaço, o senhor Daniel pendurava presunto, bacalhau e cebolas no teto. Vocês sabiam que antigamente, na época da mamãe, se chamava mercearia e não supermercado. E esses lugares eles eram bem pequenos, né? Cebola, alguns utensílios eram pendurados no teto para vender.
Na época da mamãe também se escreviam muitas cartas, né? E a caixa do correio estava sempre cheia. Então, quando a família ia tirar férias, eles mandavam fotos pelo correio de como estava legal as férias e como eles estavam com muitas saudades. Porque não tinha celular, né? Então elas não tinham como mandar foto, acabavam mandando por correio, por cartinha. E por falar em viagem, as estradas elas não eram todas retinhas, como vocês podem ver, elas eram cheias de curvas, né? E muitas estradas passavam pelo meio das terras, né? Não podia parar para almoçar porque não tinha restaurante na beira das estradas, né? E as viagens eram muito longas, né? Então por isso demorava bastante. Na época da mamãe também a música era de discos de vinil, que eram pretos e grandes e que rodavam num gira-discos que tinha uma agulha. Às vezes os discos riscavam-se nessa agulha e ficavam a repetir a mesma parte da música eternamente sem sair do mesmo sítio. Então eram bem grandes, né, os discos de vinil. As máquinas fotográficas não eram digitais. Comprava-se um rolo de fotografia, tiravam-se as fotos sem se ver e depois tinham de se revelar para saber como tinham ficado. Então, na época da mamãe não tinha celular, não tirava foto e via como a gente tinha ficado. Tinha que esperar para as fotos serem reveladas. Por isso, havia sempre muitas fotografias desfocadas e gente com os olhos vermelhos e as caras esquisitas. É engraçado, né? Olha a mamãe ali sentada com a filha contando a história. E os carros não tinham GPS e não havia e-mail nem micro-ondas e tantas outras coisas que hoje nós temos, né? Mas a mamãe diz também que muitas coisas nunca mudam e são sempre iguais. Por exemplo, ela também se lembra de ser criança e estar sentada no colo da avó e ouvir histórias de quando a avó era pequenina, mas isso dava outro livro. Então agora nós vamos fazer uma atividade junto com a mamãe. O que vocês acham de nós fazermos um bolo com a mamãe? Ali tem a foto da mamãe e da filha, elas estão fazendo um bolo, tá? A prof vai passar a receita e as mamães devem estar ajudando os seus filhos a fazerem um bolo, tá? Aí vocês podem estar trabalhando questão de coordenação motora, quantidade dos ingredientes, e eles vão adorar fazer essa atividade junto com vocês. Então, aqui são os ingredientes da receita do bolo. É um bolo bem simples, tá? Então, o que é os ingredientes que tem aqui nesse bolo, né? Então, é uma xícara e meia xícara de farinha de trigo, uma xícara e meia xícara de farinha de trigo, uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Uma xícara de açúcar, 2 ovos, uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó e granulado colorido. Vocês podem estar substituindo por outra coisa que vocês tenham em casa, tá? Então, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, 2 ovos, uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó e granulado colorido. Então, aqui o modo de preparo é bata as claras em neve, depois a gente acrescenta as gemas e bate novamente, tá? Depois colocamos o açúcar e batemos novamente. Aí depois que já tiver tudo bem misturado, colocamos a farinha e o leite. E por último o fermento, a gente bate só um pouco, tá? Após o batido do bolo, coloque 3 colheres de granulado colorido e somente mexa com uma colher. Então não precisa bater novamente, né? Mexe somente com uma colher.
Coloque para assar em forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Então, mamães, essa atividade é bem legal para vocês estarem fazendo com os pequenos, tá? Principalmente com o auxílio de vocês, né? Que eles vão estar na cozinha. Bem importante, tá? Peçam para eles lavarem as mãos, a questão da higiene. Mas é super legal essa atividade porque é um bolo simples para fazer. E essa semana a gente vai estar focando em atividades para eles estarem fazendo com as mamães, tá bom? Então, eu aguardo a fotinho de todos vocês, tá? Um beijão e até a nossa próxima atividade.